Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor Jesus nos concede. Gostaria de perguntar para os irmãos se os irmãos estão me ouvindo bem, para nós darmos aqui nosso ponto de partida, nosso estudo dessa noite. Ministério Nascer do Sol, os irmãos estão com Garcia, tá muito bom. Tá bom então. Amém. Graças a Deus. Então, primeiramente, damos boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco pela via do YouTube, a YouTube e o Facebook. Então, nós damos boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco aqui na transmissão. Também aqui me retratando, né? Tivemos 2 segundas que não foi possível termos live, devido a alguns compromissos e urgência que surgiram. Então, tive que ficar essas 2 segundas sem nós darmos aqui a continuação do nosso estudo. Mas hoje, pela graça de Deus, durante as 2 semanas passadas, conseguimos cumprir com todos os compromissos que estavam pendentes, e hoje Deus nos dá aqui a oportunidade e a graça de poder estar aqui com os irmãos e aqui continuarmos de onde nós temos parado. Nós vamos fazer aqui uma breve oração e logo quero estar lendo a Escritura junto com vocês. Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa noite abençoada que o Senhor tem nos dado e o privilégio de poder estar aqui, saber que do outro lado da transmissão estão os filhos e as filhas de Deus, estão neste momento em conexão conosco, e sei, meu Deus, que a Tua palavra nos disse que todos nós aprenderíamos de Deus. Então, que Deus possa, através do Espírito Santo, nos ensinar nessa noite a Tua palavra, Senhor. E isso para nós ser alicerce, alimento para nossas almas, produzir em nós fé e um pouco mais de azeite para nossas lâmpadas, para que nós possamos ver. Nosso entendimento seria aberto, seria mudado, transformado para uma nova vida. Circuncida os meus lábios para falar a sua palavra e ouvir dos teus filhos que vão ouvir no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Bom,
A leitura que nós temos hoje aqui, nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6. Sim, parece que é uma escritura que está fora dos nossos assuntos, mas não. Essa escritura aqui é bem propícia para aquilo que eu vou falar aqui nesta noite aqui com os irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 1, Paulo está chamando a atenção dos irmãos aqui de Coríntios e está dizendo assim para eles: ousa algum de vós, tendo um assunto contra o outro, ir à lei perante os injustos e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? Então, o mundo é todo o sistema, né? O mundo, cosmos, sistema, né? E se o mundo, o cosmos, o sistema, será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Amém. Então, primeiramente, né, temos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito do julgamento desse sistema mundial, como o profeta sempre se refere, né? Mundo. Como nós vemos mundo, na Bíblia é cosmo, né? Cosmo, um sistema político e religioso. Então não está falando aqui nós julgarmos o planeta Terra, né? Está falando o mundo, se refere-se a toda a ordem mundial. Também fala que nós vamos julgar os anjos. E até tem um assunto que eu quero falar com a igreja a respeito desses anjos que serão julgados, mas provavelmente não vai ser aqui na live, vai ser na pregação no tabernáculo. Então, eu tenho aqui o meu título. Se os irmãos têm aí o título, vocês observam que o título nosso aí está como O Filho de Davi. Nós estamos acostumados, depois que temos recebido a revelação da mensagem, e depois que houve um avivamento entre os crentes da mensagem, e passamos a compreender a terceira puxada, foi a abertura da palavra, também a pregação para as almas em prisão, e também o poder sobrenatural, né, que aconteceu 5 vezes no ministério do profeta. Então, quando nós compreendemos que a terceira puxada, como o profeta diz na mensagem, os ungidos dos últimos dias, foi a abertura da palavra. Então, nós comentamos bastante, houve muitas pregações a respeito da manifestação do Filho do Homem. Acredito que em todos os tabernáculos, praticamente, talvez algum, né, com exceção, mas tirando as exceções, praticamente todos os tabernáculos dos pastores que estavam enxergando, né, enxergaram a terceira puxada, a abertura da palavra, esse assunto, esse tema, a manifestação do Filho do Homem, ter sido pregado 1, 2, 3, e nós mesmo aqui no tabernáculo em Araranguá, preguei umas quantas ocasiões falando a respeito da manifestação do Filho do Homem, e naquele período nós colocando em ordem esse ofício, né? Esse ofício, ou essa manifestação de filho, como filho do homem. Então, logo, no segmento, nós tivemos também um entendimento, e eu quero ler aqui para os irmãos, para não ficar nas minhas palavras, provavelmente eu já li esse parágrafo aqui em algumas outras lives que nós fizemos, e provavelmente também eu devo ter lido no tabernáculo em alguns cultos. Que Jesus Cristo, ele vem nos títulos, melhor, ele vem em 4 títulos de filhos. Vou colocar melhor a palavra aqui. O Senhor Jesus Cristo se manifesta através de 4 títulos de filho.
Primeiro, ele veio como filho do homem, profeta, né? Também tem outras coisas que acontecem dentro desse ofício de filho do homem. Dentro do ofício de filho do homem está conectado ao plano da redenção, mas que seria para uma outra pregação, né? Nós temos ele como filho de Deus, na forma de Espírito Santo, primeiro lá na pessoa do Senhor Jesus Cristo como filho do homem, exercendo um ministério profético. Depois nós temos ele como filho de Deus durante as 7 eras da igreja, como Espírito Santo, filho de Deus, Deus é Espírito. Aqui no finalzinho, nós temos aqui uma continuação da manifestação do Filho do Homem, ministério do Senhor Jesus Cristo profético outra vez, porém agora não no seu próprio corpo, agora como nos dias de Ló. Era o Filho do Homem tomando um corpo emprestado, não no seu próprio corpo. Quando o Senhor lhe formou, criou aquele corpo, para ele e para os anjos, para visitar Abraão, e ali manifestar esse ministério, a sombra, né, o tipo de como seria esse ministério do Filho do Homem, aqui através de um profeta, de um mensageiro. E depois nós estamos aguardando a manifestação do filho de Davi no milênio, para estar reinando lá no milênio. Porém, nós temos aqui sempre os intervalos, né? Então, nós temos aqui um intervalo entre o filho do homem, profeta, e o filho de Davi, Jesus Cristo, no milênio. Nesse intervalo, nós temos aqui esse quarto filho que aparece, que quase não é muito citado, e o profeta realmente nas mensagens cita pouco, e eu vejo poucos também pastores citando esse filho de Abraão, né? Talvez muitos, porque não sabem aonde aplicar esse filho de Abraão. Nós temos que saber aplicar, compreender, né, que cada título de filho é manifestada num tempo certo, uma ocasião específica, para um trabalho certo, né? Então, o filho do homem, para redimir a terra, tinha que ser filho do homem, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, foi Adão. Adão nos vende ao pecado, perde o título de propriedade, então tinha que vir o filho do homem para começar essa obra de redenção. E aqui no final, como era o tempo da abertura dos 7 selos, título de propriedade, é o período da segunda vinda, quando ele vem para reclamar sua possessão, sua herança. Então, não podia ser um outro título a não ser, novamente, o filho do homem, porque está dentro do plano da redenção. Filho de Deus, também aqui fica simples de compreender, né? Como Espírito Santo durante todas as eras, porque Deus é Espírito. E talvez o filho de Davi seja o que seja talvez mais citado, né? Todo mundo sabe que o filho de Davi é o Senhor Jesus Cristo no reino milenar, no milênio. Aí nesse intervalo do filho o filho do homem e o filho de Davi, vem o filho de Abraão, e aqui talvez que aconteça uns probleminhas que as pessoas não conseguem aplicar onde é que essa manifestação do filho de Abraão acontece. Eu vou ler aqui uns parágrafos dessa mensagem, para mim não ficar aqui nas minhas palavras, né? Se os irmãos têm essa mensagem em casa, eu até aconselharia, irmãos, que vocês lessem, né? Apocalipse capítulo 5, segunda parte, porque aqui vocês vão ter o assunto completo, né? Aqui ele está falando sobre o livro da redenção, está falando sobre o Adão ter nos vendido ao pecado, o livro ter voltado ao dono original. Eu não tenho como ler todo aqui, né? Senão nós passaremos uma live aqui e não daria conta de ler toda a mensagem, né? Então, assim, se irmãos tiverem essa mensagem em casa, eu aconselharia que vocês lessem, né? Aí ele começa falando disso no parágrafo 160, mas eu vou começar do 163, até para nós poder ganharmos tempo aqui. O profeta diz assim, ó: Satanás, o possuidor disto, agora o posseiro,
Eu acho que eu vou dar uma puladinha a mais, irmãos, para senão a leitura fica muito extensa. Deixa eu começar aqui no 164. Realmente nós dermos tempo. Diz assim, Jesus, o nome, Jesus. Nos evangelhos tem 4 títulos de filho. Então são títulos, né? Eu coloquei títulos ali, coloquei manifestação, títulos. Jesus, o nome. Jesus, nos evangelhos, tem 4 títulos de filho. Você sabia disso? Jesus tem 4 títulos como filho nos evangelhos. Um deles é filho de Davi, lá no milênio, né? Um é o filho de Abraão, o outro é o filho do homem e o outro é o filho de Deus. Que o profeta fala desses 4 títulos, não exatamente em ordem, né? Parece que ele fala de trás para frente. Ele diz assim no 165. Agora observe, quando nosso parente redentor se tornou Jesus Cristo, ele se tornou-se filho de Davi, que é o herdeiro do trono. Então, Senhor Jesus Cristo, como filho de Davi, herdeiro do trono, da concessão real, né, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele diz, glória. Ele herdou o trono por ser o filho de Davi. Deus disse lá atrás que ele nunca deixaria Davi sem uma semente. E Cristo é o filho de Davi. E ele se torna nosso parente redentor, espera, preparando um lugar onde ele possa reinar conosco. Como filho de Davi, ele é herdeiro do trono. Eu creio que isso aqui fica claro para os irmãos. Como filho de Davi, ele é herdeiro do trono. Como filho de Abraão, ele é herdeiro da dádiva real, coisa que vai aparecer mais claro. Amém? Isso é correto. Ele é um herdeiro da dádiva real, amém? Da Palestina. Então agora os irmãos já sabem, quando vocês pensarem nessa manifestação, ou nesse título de filho de Abraão, para onde é que se aponta? Se aponta exclusivo para Palestina. Agora está falando vou dizer assim, da redenção daquele pedaço de terra ali, que hoje praticamente está na mão controlada por gentil. Por que eu digo por gentil? Porque a capital espiritual de Deus ali, a capital para Deus sempre foi Jerusalém, né? Não é essa que está ali hoje caída, né? Mas ele tem uma representação naquele lugar, Jerusalém. Quem tem a capital tem a nação. E a gente sabe que hoje quem controla Jerusalém é a ONU, as Nações Unidas, cumprindo o que o Senhor Jesus Cristo disse. Jerusalém será pisada pelo gentil, ou controlada ou dominada pelo gentil, até que se complete o tempo do gentil, aquele tempo político, tempo em que o anticristo está reinando através de nações, né? Até vir a pedra de coroa do anticristo. Tanto é que Israel, para tirar um míssil em algum lugar estratégico lá no Irã, tem que primeiro comunicar ao presidente Donald Trump, né? Senão eles vão lá e cobram, né? Como é que você atiraram lá na usina, não nos avisaram nada? Depois descobriram, não, avisaram sim, às vezes que não quis admitir. Então vocês conhecem a parte política, né? Por que Israel hoje não tem autonomia de agir por conta? Tem que sempre pedir autorização e beijar a mão dos Estados Unidos, porque hoje ainda a Palestina não está completamente na mão do Israel de Deus. Então vai chegar o tempo que esse Israel de Deus, aquela terra, tem que ser redimida completamente, tirado da mão dos gentios e realmente pertencer à nação de Israel, a nação santa eleita, e tendo ali o Senhor Jesus Cristo como seu governo. Então essa manifestação, esse título de filho de Abraão, ele é herdeiro da dádiva real, vai dizer amém? Ele diz da Palestina e de tudo que está nela. Semente de Abraão, ele era o filho de Abraão. Então agora que a gente já compreende, já começa a compreender um pouquinho, já começamos a ter um pouquinho de luz a respeito desse título de filho de Abraão. Como filho do homem, o que faz o filho do homem? O que o homem perdeu?
ele perdeu a terra, então, como filho do homem, ele é herdeiro de tudo na terra. Tudo isso que tem nos dará. Então, ele está retornando de volta como ele foi. Agora o profeta coloca tudo em ordem aqui. Agora, então, como filho de Deus, ele herda todas as coisas. Como filho de Davi, ele herda o trono. Como filho de Abraão, ele herda a dádiva real. Como filho do homem, ele é herdeiro da terra. Como filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas no céu e na terra. Ó que coisa! Esse é o nosso Redentor, o nosso parente redentor. Então, espero que essa parte aqui fique bem clara para os irmãos. Espero que isso aqui fique no entendimento de vocês, para a gente poder compreender aqui o segmento do que eu quero falar aqui nessa noite. Se você não puder compreender essa primeira parte aqui, eu não vou dar conta de poder colocar o resto aqui para os irmãos. Então, vamos lá, só para nós termos aqui uma base, né? Segunda coisa que nós temos da parte do irmão Brana, também, isso aqui também é importante, isso aqui é para toda a mensagem, todos os assuntos que forem ser pregados, isso aqui é muito importante. Primeiro, saber que os tipos, a sombra do Velho Testamento nunca falha. Talvez falha porque talvez nosso entendimento seja limitado. Pastor, mas como é que eu não consegui enxergar, não consegui ver? Como é que eu... Talvez não, provavelmente, se a pessoa não consegue ver, é porque o nosso entendimento é limitado. O profeta diz na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Se você ler a Bíblia e não encontrar Jesus Cristo em cada parte dela, você o leu mal. Volta e leia de novo. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 e o capítulo 10 que as coisas passadas são sombra das coisas futuras. Então, são tudo sombras, tipos e figura. Eu tenho que ter esse entendimento. Então, se todas as coisas ali que passaram são sombras das coisas futuras que viriam, então eu tenho que ter essa consciência que o profeta também ensina, que os tipos, eles nunca falham. O profeta até provou isso aí, os irmãos que lêem mensagem, conhecem a mensagem Futuro Lar, quando ele está pregando a respeito do sétimo dia, tipo do milênio, e aí ele próprio diz, talvez discernir alguém pensando, diz, eu sei que vocês vão pensar agora, ô irmão Brano, aí, teu sete se esgotaram? Não, de maneira nenhuma, espera um pouquinho. Aí ele volta lá, Levítico, no Velho Testamento, e mostra, né, que havia depois do sétimo dia, um oitavo dia, que seria voltando ao primeiro dia, que seria uma santa convocação, apontando para a eternidade que vem logo após o milênio. Então, creio que vocês estão familiarizados com esses assuntos. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque eu preciso aqui realmente da atenção de vocês e que vocês compreendam isso para a gente poder aqui seguir no que eu quero falar. Um exemplo assim, no Velho Testamento, esses dois tipos que eu vou pegar aqui é importante, que vai ser a base do nosso tema. Jesus, no Velho Testamento, como o Messias sofredor. Vou pegar um título de uma mensagem, né? Como um rei rejeitado. E eu lembro que eu era menino, talvez de uns 4 ou 5 anos. Eu me lembro que eu fui num culto e tinha um pastor que era conhecido nosso. Ele era um bom ensinador das escrituras no que ele entendia. E eu lembro que ele fez uma campanha e levou tipo um bloco de nota, né? Não tinha um quadrinho negro na época, ele botou aquele bloco na parede e foi ensinando e passando folha. E eu me lembro que o título do ensinamento dele, eu devia ter uns 4 anos, mas não me esqueci mais disso. Ele falava forte, né? Eu consigo, parece ouvir a voz dele falando, ele falava forte, pautado, né? E dizia: o Messias sofredor e o Messias soberano. Então, assim, aquele jeito, aquele gesto que ele fez, eu nunca mais esqueci.
Então, Jesus como o Messias sofredor, como o rei rejeitado. Todos nós já sabemos que ele está representado lá no Velho Testamento, também José, mas como rei rejeitado ele está representado em Davi, né? Porque no caso, no quadro de José, lá ele não está como rei, né? Então, como rei rejeitado, ele está tipificado em Davi. Davi foi rejeitado pelo seu próprio povo, Jesus também rejeitado pelos seus. Davi chorou, né? Olhando para Jerusalém. E Jesus também, quando chegou ali, olhou para Jerusalém. Jesus chorou. E quando Davi então começa a cantar os salmos, todos os salmos a respeito da crucificação, né? Ele coloca como se fosse na pessoa dele, né? Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos foram contados, jogaram sorte sobre mim. E, enfim, né? Todo aquele salmo ali que falava a respeito da crucificação de Jesus Cristo, Davi, por inspiração, ele foi recitando, né? Falando aquelas as falas que mais tarde, né? O Senhor Jesus Cristo falou ali no Calvário, mostrando para nós perfeitamente, claramente, que o ministério do Senhor Jesus Cristo como rei rejeitado, como Messias sofredor, estava representado, sim, na vida do Davi como rei. Isso é importante. Logo depois, Davi tem um filho chamado Salomão, e aqui está o nosso título da nossa live, que é literalmente o filho de Davi. Tá? Quero que os irmãos fiquem fixados nisso, né? Literalmente, filho de Davi. Era Salomão. E quando o profeta vai representar o Senhor Jesus Cristo no milênio, ele representa a melhor representação que ele pôde trazer para nós, a melhor representação possível de Jesus Cristo no milênio, foi realmente o reinado de Salomão. Né? Durante o reinado de Salomão, foi o tempo que Salomão... Não estou falando da parte moral da vida de Salomão, agora eu vou falar dos tipos. Tá, irmãos? Não confundam as coisas, a história literal com o tipo que representa. Tipo Sansão. Sansão, a história literal, né? Não se agradava das mulheres judias, procurava a Filisteia, que levou ele à ruína. No tipo, aquilo representava Cristo casando com uma noiva gentia, no tipo. Tá? Então, assim, Salomão. Sei que alguém pode dizer, mas Salomão depois mais tarde, tá, e tal, e tal. Não, estou falando da história literal de Salomão, estou falando do tipo. Salomão casou com uma princesa de cada reino. E com esse casamento com uma princesa de cada reino, ele conseguiu conquistar todos os reinos sem guerra, sem batalha. Ele conseguiu conquistar e tornar um tempo de paz que não houve guerra. No reinado de Salomão não houve guerra. Salomão conseguiu fazer aliança com todos. Um tipo de Cristo casando com uma esposa gentia, que essa igreja, essa noiva, ela é de todas as nações. É um tipo de Salomão, é uma princesa de cada nação, de todas as nações. Nesse reinado milenar, junto com o Senhor Jesus Cristo, a sua esposa, formada pela sua igreja, pela sua noiva, ela é de todas as nações. Então, todas as nações vão ter uma representante, eu vou usar na expressão feminina, né, que é a noiva de Jesus Cristo, né, vai ter essa representante ali, e logo com essa representação ali, então o Senhor Jesus Cristo reina em paz com todos eles, né, e todos sobem uma vez por ano, né, de todas as nações que restarem, daqueles que vivem contra Jerusalém, virão uma vez por ano, faz as suas novidades ali no Arraial dos Santos, que estará em Jerusalém. E isso que aconteceu no reinado de Salomão. No reinado de Salomão, todas as nações pagavam tributo a Salomão. Então, nada melhor do que pegar Salomão no tipo, aqui no nosso título da live, o filho de Davi. Salomão era esse filho de Davi, tá? Mas também, agora que está um ponto, né? Esse ponto aqui é
bem importante para nós. Vocês esqueçam disso aqui. Vocês lembram que quando nós começamos esse assunto, eu falei para os irmãos assim, ó, que para que nós possamos obter paz, primeiro é necessário a guerra. Sempre foi assim. Para ter paz, você quer ter paz? Então, se prepare para lutar pela paz, para ter guerra pela paz. Sempre vem a guerra antes da paz. Então, quando nós estamos aqui, por exemplo, eu dei um exemplo aqui para os irmãos uma vez. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e todas as nações se envolveram, praticamente todas as nações, todos os continentes se envolveram na Primeira Guerra Mundial, eles diziam que eles estavam batalhando aquela guerra para ser a guerra das guerras, para não haver outra guerra, porque o mundo estava consciente, o mundo é consciente. Para eles poderem obter paz, é necessário guerra, né? Só que a Primeira Guerra Mundial não deu certo, não produziu paz. Por quê? Não produziu paz porque não era a batalha do Senhor, era a batalha dos homens, né? Era a batalha dos homens. Então, como era a batalha dos homens, então nunca foi possível a batalha dos homens produzir paz. Não tinha como produzir paz. Batalha dos homens. Até porque até hoje estão tentando, de uma certa forma, construir paz no mundo. E por que eles não conseguem? Aí nós colocamos um ponto aqui. É impossível haver paz se o príncipe da paz não estiver presente, né? Então eles querem paz sem o príncipe da paz. Eles não querem Jesus. Eles tentam trazer paz de todas as formas políticas possíveis e manobras e compra de amigos e vantagens para algumas nações, né? Então, é uma paz frágil, né? Que qualquer movimento em fronteira já estão prontos para a guerra, né? Por quê? Porque eles não querem paz, né? Então, a gente sabe que nós temos dois reinos. Nós temos dois reinos, temos dois espíritos, né? Como o profeta nos ensinou, como a Bíblia nos ensina, nós temos dois espíritos. Nós temos o Espírito Santo, né? Que é o reino de Deus. Temos o Espírito Anticristo, que é o reino desse mundo, o reino de Satanás. Então, esses dois reinos são governados por dois grandes espíritos. Que governa o reino dos céus é o Espírito Santo, e o que governa o reino desse mundo é o espírito do anticristo, né? Esse espírito que governa esse mundo. Então, o objetivo final desses dois espíritos, esses reinos que eles produzem, ambos, o final deles é trazer paz. O Espírito Santo vai trazer a paz, sim, lá no milênio. O Espírito Santo consegue. O reinado anticristo, ele tenta trazer essa paz, ele tenta, de todas as maneiras, trazer um tempo de paz, né, para cumprir as escrituras. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. E o mundo está aí, de conferências após conferência, criaram lá o órgão, a ONU, né, para que não haja mais guerra, para que eles pudessem sentar em mesa de negociação. Logo criaram ali a OTAN, né, as nações do norte, ali do Atlântico, unidos, né, para ver se acalmava um pouquinho os ânimos dos países da Europa Oriental, e etc. Então, fazendo todo esse tipo de coisa aí, né? Mas eles não conseguem nada. Mas os irmãos não se esqueçam, né? Que antes do reino de paz, aqui está o ponto. Antes que esse reinado de paz chega, tem que ter um acerto de contas. Tem que ter um acerto de contas. O que nós temos? Antes de vir a paz, nós temos a batalha do Armagedon. Então, ali vai ser um acerto de contas, né? O Senhor vai encontrar todos os seus inimigos ali no vale, né? No Vale de Josafá, o Vale do Megido, o Vale do Armagedon. Então, ali o Senhor vai encontrar os seus adversários. Ele vai ter que ter um acerto de contas, né? Então, como eu estou pegando o tipo aqui de Salomão como o filho de Davi,
Eu vou ler aqui alguns acontecimentos que acontecem aqui no reinado de Salomão, para nós termos um entendimento. Aqui, 1 Reis 2 e versículo, deixa eu ver aqui, 2, versículo 4 ao 9. Do 4 ao 9. Davi está dando a instrução para Salomão e diz assim: para que o Senhor possa continuar a sua palavra, que falou ao teu respeito, dizendo: se os teus filhos atentarem ao seu caminho, para caminharem diante de mim, em verdade, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel. Agora Davi aqui então começa a passar uma instrução para ele. Isso aqui antes de Salomão começar a realmente querer reinar de paz. Ele diz assim: além disso, tu sabes também o que o Joabe, o filho de Zeruia, fez a mim, e o que ele fez aos 2 capitães dos exércitos de Israel, Abner, o filho de Ner, e Amassa, o filho de Jeter, a quem ele matou e derramou sangue de guerra em paz, e colocou o sangue da guerra sobre seu cinto, que estava junto aos seus lombos, e nos seus calçados que estavam nos seus pés. Então aqui o Davi chama atenção, ó. Seguinte, tu lembra do que aconteceu, o que o Joabe fez? Foi lá no tempo de paz e matou aqueles 2 generais no tempo de paz. Ele diz: faz, portanto, segundo a tua sabedoria, e não permite que as suas cãs desça ao sepulcro em paz. Então, antes de começar esse reino milenar de paz, primeiro dá um jeito no cara da guerra, o cara que gosta de guerra. A gente lê na Bíblia, a gente sabe que Joabe gostava de guerra, ele queria Abner ele queria Adonias como rei, porque Adonias era de guerra. E Salomão era de paz, então ele não queria um rei de paz, ele queria um rei de guerra, né? Então aqui Davi dá a instrução para ele: quer paz? Então elimina esse camarada aí que ele gosta da guerra. Diz assim: porém demonstra bondade para com os filhos de Barzilai, hoje ele é dita, e deixa eu estar entre aqueles que comem na tua mesa, pois assim eles vieram a mim quando eu fugia por causa de Absalão, teu irmão. E eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gera, um benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que foi a Manaim. Mas desceu para se encontrar comigo junto ao Jordão, e eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo: não te levarei à morte pela espada. Agora, portanto, não tenhas por inocente, pois tu és homem sábio e sabes o que deve fazer com ele. Porém, que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Então, aqui tem esse segundo personagem, Simei, aquele que foi lá, amaldiçoou Davi. Depois, quando Davi retorna de novo, ele vai lá se humilha, Davi, tá, então não vou te matar, deixa assim. Agora o Davi está dando a instrução aqui, ó, aquele lá que me amaldiçoou, então também não deixa, esse tipo de camarada não pode entrar nesse reinado de paz que você está formando agora, cuida dele, tá? Então, cuide para que a sua sepultura também vai para que seja com sangue. Então, aqui nós temos aqui esses personagens, né? Joabe. Primeiro nós temos Joabe aqui. Joabe derramou sangue num tempo de paz, tá? No tempo de paz. O que está representando aqui esse Joabe derramando o sangue no tempo de paz? Aqui o Joabe derramando o sangue no tempo de paz representa, né, todo esse sistema, o sistema católico, que quando o imperador torna o cristianismo a religião oficial do império, destaca a igreja, né? A igreja passa a ter poder. Nós conhecemos, né, o dragão dando poder para a besta. Claro que a besta, eles entram em forma de religião, então eles não precisam fazer uma guerra para conquistar o mundo. Por isso até que o primeiro cavaleiro de Apocalipse, capítulo 1, o cavalo branco, ele tem um arco que não tem flecha, né? Então ele conquista, ele vem vitorioso para conquistar, né? Vitorioso para conquistar.
ele conquista sem flecha, ele conquista sem guerra, ele conquista através da falsa justiça, montado sobre um cavalo branco, de vestes brancas, né? Uma falsa justiça, que consegue conquistar apenas com arco e sem uma flecha, né? Então, como ele consegue conquistar com paz, então não tinha necessidade de, nesse tempo de paz, eles matarem pessoas, né? E nessa ocasião aqui, esse Joabe aqui, ele está representando, né? Está representando o sistema católico, matando pessoas realmente num tempo de paz. Não tinha necessidade de matar aquelas pessoas. Aqui, Simei aqui tem duas coisas. Eu vou deixar o Simei para depois, que eu tenho um parágrafo para ler a respeito de Simei. E nós temos aqui o Adonias, irmão do Salomão também, que está aqui também, como é que eu vou dizer aqui, cobiçando o trono aqui de Salomão. Aqui, eu volto aqui de novo agora em 1 Reis, no capítulo 2, o versículo 14 aqui. São 13 aqui. Adonias, o filho de Agita, veio até Betseba, mãe de Salomão. Ele disse: Vens tu pacificamente? E ele disse: Sim, pacificamente. Disse ele também: Tenho algo a dizer-te. E ela disse: Prossiga. E ele disse: Tu sabes que o reino era meu, ele cobiçando o reinado de Salomão, e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia o reino sofreu reviravolta e tornou-se de meu irmão, pois era dele da parte do Senhor. Agora eu faço uma petição a ti e não me negues. E ela disse: Prossegue. E ele diz: Dize a Salomão, ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê a Abisag, a sunamita, como esposa. Aí uma vez falei para os irmãos aqui que a sunamita, ela está representada na cidade de Jerusalém. Quem tem Jerusalém tem o governo do mundo. Por isso que nós temos hoje judeus, muçulmanos e católicos disputando aquele território, na parte religiosa. Nós temos também a política também, todo mundo querendo Jerusalém, porque também politicamente quem tem Jerusalém tem o domínio do mundo. As pessoas, os governos não saibam disso, mas Satanás, que os governa, sabe disso, então os induz a possuir aquela parte ali, né? Então, o que ele está pedindo aqui? Me dá Sunamita, me dá Jerusalém. A Igreja Católica fez todas aquelas cruzadas lá, no tempo dos cruzados, através do Papa Urbano II, tudo a intenção, o propósito era tomar Jerusalém. A gente vai lá, espreita, tira aquelas pessoas horríveis de lá daquela terra, né? Expulsa os judeus, acaba com lá. Então, agora há pouco tempo aconteceu um fato nessa guerra aí, que era o culto de Ramos, e aí o bispo foi lá para fazer o culto de Ramos, lá na capela do Santo Sepulcro, que eles chamam, e lá o exército de Israel disse: não, aqui está fechado por causa das bombas, né? Então, isso não pode, para a segurança de vocês. Toda a mídia já saiu falando: olha o que estão fazendo, vão deixar o coitadinho do padre lá rezar missa e tal, isso não pode. Aí lembraram da intolerância religiosa, né? Enquanto irmãos estão morrendo na Coreia do Norte, assassinados por serem cristãos, quantas pessoas na Nigéria morrendo, assassinadas por serem cristãos, tem pessoas no Irã que são perseguidas por serem cristãos, vista grossa, né? Mas, como foi os judeus que fizeram, esse espírito antissemita, né? Então, a gente sabe como é que funciona, né? Não tem jeito. Então, desejo por Jerusalém, né? Betseba sabe disso. Bem, falarei por ti ao rei. Betseba, portanto, foi até o rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela, se curvou diante dela, se assentou no seu trono e fez com que o assento fosse preparado para a mãe do rei. E ela se assentou à sua direita. Então ele disse: Desejo de ti uma pequena petição, rogo-te que não me digas um não. O rei disse: Pede, minha mãe, pois não te direi um não. E ela disse: Que Abisag, a sunamita, seja dada a Adonias, teu irmão, como esposa. O rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: Por que pedes tu Abisag,
a sunamita, para Adonias: pede também para ele o reino? Pois é meu irmão mais velho, sim, para ele, e para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zuria. Então Salomão se irou, né? E jurou, diz no Senhor, que o Adonias não iria viver. Então nós temos aqui esse terceiro aqui, que é o Adonias. E aí, quando Salomão jura que ele não deixaria o Adonias viver por causa disso, porque eles estavam ambicionando a sunamita, e quem tivesse a sunamita, que foi a última concubina de Davi, não teve relação com ele, mas o aqueceu, o deitou ao seu lado. Então Adonias, então diz assim: e o rei Salomão, no versículo 25, e o rei Salomão enviou pela mão de Benaías, filho de Joiada, o qual remeteu contra ele de forma que ele morreu. Vocês podem ver, o Salomão irou, agora começa o acerto de conta, e o primeiro aqui que eles acertam as contas foi com Adonias, né? Aquele que desejava o reinado, né? Então vai ter que ter um acerto de conta com o anticristo antes que estabeleça o milênio, né? Porque o que o anticristo cobiça? Ô, irmãos, está bem claro isso, né? Só os irmãos leem 2 Tessalonicenses, né? Quando vocês leem 2 Tessalonicenses, o que diz lá, né? Aquele que se opõe se levanta contra tudo aquilo que se chama-se Deus ou se adora, de sorte que se assentará-se no trono de Deus, querendo parecer Deus. Ou lá em Isaías 14, ou Ezequiel 28, né? Sobre as bandas do norte estabelecerei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Essa cobiça de Satanás querer se assentar-se no trono de Deus, né? A gente vê que essa cobiça de Satanás querendo se assentar no trono de Deus está bem caracterizado, né? Na sombra, no tipo de Adonias, né? Agora, Salomão, tipo de Cristo, vem para o acerto de conta com o anticristo, só que tem um detalhe, que os irmãos têm que prestar atenção, até para a gente compreender depois mais para adiante. Não foi o próprio Salomão que matou Adonias. Alguém vai no seu lugar, esse Benaías, né? Esse homem foi escolhido, né, para se tornar-se um general, um chefe dos exércitos no lugar de Joabe. Ele é escolhido, né? Sabe que chefe na Bíblia pode ser príncipe e a palavra príncipe também pode ser arcanjo, né? No grego a palavra príncipe ela tá com arcanjo, né? No Velho Testamento a gente encontra como príncipe. Quando fala de Miguel, em Daniel chama ele de príncipe, e quando Judas fala a respeito de Miguel fala de arcanjo, né? Então arcanjo, príncipe, chefe é a mesma coisa. Esse Benaías então ele é colocado como chefe, né? Então não foi pelas próprias mãos de Salomão, esse Benaías vai lá e tem esse acerto de contas com Adonias, né? Que era o irmão de Salomão. Bom, agora Joabe, o 2:28. Então chegaram as novas a Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse desviado após Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar, tentando encontrar favor, né, por causa do altar. Deixa eu colocar uma coisa para os irmãos aqui. Eu não preciso ler todo o texto, que provavelmente vocês conhecem, né? Só para colocar aqui uma parte sobre o altar, né? Ele vai lá e se agarra nos chifres do altar no tabernáculo. Não sabe que essa tradição da Igreja Católica venerar o altar, né? Você não sabe que antigamente as igrejas católicas, vou dizer assim, elas eram assim, uma forma retangular, uma parte menor, como são as igrejas hoje, seria assim. Então aqui ficava o altar, as pessoas ficavam todas viradas para o altar. Como as igrejas eram muito grandes, para eles poderem escutar o padre ficava na lateral, alto. E as pessoas não ficavam olhando para o padre, aqui dando sermão. As pessoas ficavam olhando para o altar, porque eles têm o altar como sagrado. Então, a palestra do Papa, do padre, lá muito pouco importa. Importa para eles o altar, onde está lá a hóstia, que eles dizem que é o corpo de Cristo, né? Então, essa veneração ao altar, né? Ali no tipo
Joabe vai lá, se agarra no altar, né, pensando que por ter um altar santo, vou dizer assim, ele encontraria, como é que eu vou dizer, favor, né, benevolência do rei. Mas, outra vez, né, aqui no versículo 30, Benaías veio até o tabernáculo do Senhor e disse, assim diz o rei, sai. E ele disse, não, mas morrerei aqui. E Benaías trouxe novamente a palavra do rei, dizendo, assim disse Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei, faz como ele disse, e cai sobre ele, e sepulta, para que tu possa remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim da casa do meu pai. E aqui, deixa eu ver onde é que está aqui. Assim, no versículo 34, assim subiu Benaías, o filho de Joiada, e arremetou contra ele e o matou, e foi sepultado na sua própria casa. Então aqui vem esse personagem novo, Benaías, sobe contra Joabe, dentro desse tipo que eu falei também, né? E ali também houve esse acerto de contas também, né? Antes de entrar, aqui é o reinado de paz. Não sei se os irmãos estão me acompanhando, se vocês estão compreendendo, irmãos, se eu estou sendo claro. Você poderia dar um amém aqui, só para mim saber que vocês estão me acompanhando aqui? Sim, pastor, está claro, sim, estamos compreendendo, né? Você poderia dar um amém aqui? Eu tenho essa preocupação, né? Talvez esteja falando, talvez os irmãos não estejam me compreendendo aqui. Enquanto eu vou para a próxima escritura, aqui, amém. Alguém disse amém aqui. Bom, terceiro, Simei. Simei que eu vou me deter um pouquinho nele, né? Simei. Aqui no capítulo 2, versículo 36. Agora esse quadro aqui é interessante aqui. 36. O rei mandou chamar o Simei. E ele disse, edifica para ti uma casa em Jerusalém e habita ali. Dali não vás para nenhum lugar. Então o que o rei faz aqui com o Simei? Poupa a vida dele, mas prende ele numa cadeia de circunstância. Faz a casa e fica aqui, não sai daqui. Então, a pessoa não está livre, só não tem liberdade. É como a pessoa ele é preso, depois ele é mandado para casa com uma tornozeleira eletrônica. A pessoa não está livre, a pessoa está presa dentro de uma cadeia de circunstância, dentro de um limite, né? Então aqui ele coloca Simei, não mata Simei, mas prende Simei numa cadeia de circunstância. Onde é que você lembra disso na mensagem sobre circunstância, cadeia de circunstância? Ora, você lembra disso na mensagem de perguntas e resposta número 3. Perguntas e resposta número 3. O profeta fala que a prisão de Satanás durante o milênio não são cadeias físicas. Uma cadeia de Simei não foi uma cadeia física. Salomão não colocou ele num cárcere. Salomão colocou ele numa cadeia de circunstância. Fica aqui, não sai daqui. Satanás, ele é preso numa cadeia de circunstância, não tem mais aonde operar, né? O reino dele perdeu a força, né? Os cabeças das nações, seus súditos, estão todos mortos lá na Batalha do Armagedon. Então agora ele perde a sua força, perde seu poder, perde os reinos, né? Porque agora o dono original está tomando posse, né? Então ele prende Simei numa cadeia de circunstância. 37. Porque sucederá que no dia em que saíres e atravessar o ribeiro de Cédron, saberás com certeza que seguramente morrerá, e o teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. Simei diz ao rei, ou dizer, é bom como meu senhor, o rei disse, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu ao fim de 3 anos, que 2 dos servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maca, rei de Gade, e contaram a Simei, dizendo, eis que os teus servos estão em Gate. Simei se levantou, selou a sua mula e foi a Gate ter com Aquis, para procurar os seus servos. E Simei foi e trouxe os seus servos de Gate. Então, o que acontece aqui? Esses servos aqui,
representa pessoas puxa vida, o quadro é perfeito, né? Servos representa pessoas que te servem, né? São teus escravos, são teus servos, né? Então aqui, durante o milênio, enquanto Satanás está preso, né? Então esses servos que serviam a Satanás, agora deixam de lhe servir, porque agora eles têm que servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Cristo, neste período, né? Então eles saem do domínio de Satanás. Satanás perde o domínio, como esses servos aqui saíram do domínio de Simei, né? Foram para o domínio de um outro rei. Então, vocês podem depois ler com calma aqui, não perdemos muito tempo na leitura, né? O rei de Gate, né? Então, se ele agora sai do poder desse senhorio de Simei e vão agora para o domínio de um outro rei. Quando acaba o tempo aqui, o Simei sai dessa cadeia de circunstância e vai atrás e traz os servos de volta. Puxa vida, se você puder compreender isso aqui, né? O que é trazer esse servo de volta? Quando Satanás é solto da cadeia de circunstância, ele vai às nações para reunir os súditos para a batalha de Gog e Magog. Então, o que ele está fazendo? Aqueles servos que agora, durante 1000 anos, não serviu mais ele, estavam debaixo do reinado de Cristo. Agora ele sai para quê? Para ir atrás, para trazer esses servos de volta, né? Aqueles que virão como areia do mar, que serão enganados por Satanás, né? E logo mais para diante, porque ele fez isso, então Salomão também outra vez mandou aqui Simei outra vez. Está aqui só para não ficar nas minhas palavras. Assim no 46, assim o rei ordenou a Benaías, o filho de Joiada, o qual se arremeteu contra ele, de modo que o morreu. Então o reino foi estabelecido, está aqui bem certinho na mão de Salomão. Então o reino só consegue ser estabelecido aqui, o 46 é o quadro. Assim o rei ordenou a Benaías, o filho de Joiada, o qual saiu, arremetou contra ele, de modo que morreu. E o reino foi estabelecido na mão de Salomão. Houve um acerto de conta com Joabe, que eu já coloquei o tipo aqui. Houve um acerto de conta com Adonias, que eu já coloquei o quadro aqui. Houve um acerto de conta aqui com Simei, tipo que eu já coloquei aqui. Então, depois que Satanás é lançado no lago de fogo, então agora se estabelece-se, né, o reinado de Cristo eterno, né? Então, irmãos, não sei se vocês conseguem aqui me acompanhar, né? Deixa eu agora eu ler aqui uns parágrafos aqui, só dessa parte do Simei. Vê, irmãos, se isso aqui não fecha perfeitamente, né? Eu não vou ler todos os parágrafos, que até creio que todos vocês conhecem, né? Aqui a história. Eu vou ler só os pontos mais importantes aqui, né? O profeta falando aqui a respeito da visão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu começar aqui. Vou ler de 64, para nós queremos tempo. Não, deixa eu ler de 66 para nós vamos ganhar tempo aqui. O profeta fala todo como é que foi a trajetória da serpente, né, da mamba. E assim, então a serpente voltou-se para mim quando eu disse aquilo, e ela olhou para mim outra vez. E uma voz veio de cima e disse: a você tem sido dado poder para amarrá-la e derrotá-la. Duas coisas: amarrar, prender e derrotar. Quando chega no tempo da prisão de Satanás, creio que é Apocalipse capítulo 20, não diz que o Senhor prendeu ele, né? Diz assim, ó, e viu um anjo forte descer do céu com uma cadeia e prendeu o dragão, a antiga serpente. O profeta se prendeu numa cadeia de circunstância. E aqui está dizendo que ao profeta foi dado o poder de amarrá-la. Paralelo bonito isso aqui, né? E depois derrotá-la. Ou qualquer coisa.
Eu disse, bem, Deus, o que devo fazer? Ele disse, há uma coisa que você deve fazer. Você deve ser mais sincero. Veja, você deve ser mais sincero. E eu disse, bem, Deus, perdoe-me por minha insinceridade e deixe-me ter sinceridade. Quando levantei minhas mãos para ele novamente, houve alguma grande coisa que veio sobre mim. Levantou-me, parece como que do meu corpo fosse carregado com algo. E eu olhei para a serpente, então ela começou a mover-se em minha direção, e ela não podia fazê-la ainda. E eu disse, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te amarro. Primeira vez. Apocalipse capítulo 20. Prendeu o dragão, a antiga serpente. E a serpente, uma fumaça azul subiu dela. E ela enrolou-se e fez aquele sinal como de um S maiúsculo. Feito ao contrário, um sinal de E. Significa amarre. Este alguma coisa sobre ele. Porque ela estava vencida. A fumaça azul saiu dela e o seu rabo chocou-se consigo mesmo para matá-la, ao redor da sua cabeça. E quando ela fez esse S ao contrário, aquele E, como uma conjunção de você, chocou com ela para a morte e o irmão estava livre. Então, aqui ele consegue libertar o seu irmão, né? O irmão está livre daquela mamba, porque agora está presa, né? O profeta prendeu a ela. E eu fui a esmaguei e disse, agora eu quero descobrir acerca disso, porque isso tem uma visão. Eu toquei sobre a coisa e a virei assim, parecia como que uma alça sobre um jarro, e apenas feito de um cristal sólido. Eu disse, pense nisso rapidamente, aquela fumaça azul era a vida, e todas as coisas tinham deixado aquilo, todos os elementos, e tornado vida. Então a voz veio novamente e disse, você pode desamarrá-la também. Depois de 1000 anos, Satanás é solto. Paralelo bonito aqui, irmãos. Bonito e perfeito, né? Depois de 1000 anos, Satanás é solto. Você pode desamarrá-la também. Então, quando ela fez aquilo, aquela voz disse, agora você deve ser mais sincero do que você é para fazer isso. Então, aquilo me deixou. Eu estava de em pé no quarto. Perdão, pulei aqui. Mas amarrá-la também. Então, disse, Satanás, para que eu possa saber, eu solto você. E quando eu fiz, ela começou a voltar à vida outra vez, agitando-se, e eu disse, agora eu aprendo de volta, no nome do Senhor Jesus Cristo. Duas prisão aqui, né? A prisão, você pode prender e destruir. Então, o paralelo perfeito aqui é do que nós estamos falando, né? Só mais um pouquinho aqui, irmão, já vou estar encerrando. Tem um outro quadro aqui também bem interessante aqui. Já compreendemos, né, aqui o tipo do Joabe, compreendemos aqui o tipo do Adonias, nós compreendemos aqui o tipo de Simei, agora, né, ficou mais profundo. Agora aqui para o complemento da nossa meditação. Deixa eu colocar aqui algo para os irmãos. Aqui a cereja do bolo. Tudo que eu coloquei. Os irmãos notaram que esse acerto de conta antes da paz, que é o nosso tema, antes do filho de Davi assumir o trono, teve um acerto de conta. Sabe que tem um acerto de conta, o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança de Deus, no período dele como filho de Abraão, tomando a concessão real da Palestina de volta, fazendo juízo contra seus inimigos. Eles vêm contra Jerusalém. Então, aí a questão ali é a Palestina. Então, ali, o ofício de filho de Abraão. E esse filho de Abraão vem fazer um acerto de contas. Só que vocês notaram que em momento algum foi Salomão que matou alguém. Foi Salomão que foi lá e fez alguma coisa, porque Salomão não podia ter sangue nas suas mãos. Salomão era um homem de paz que haveria de construir o tabernáculo, né? Então, assim, o Senhor Jesus Cristo, filho do homem, né? Não é ele que suja suas mãos de sangue, né? Ele vem como o tabernáculo de Deus com os homens, né? Então, para esse tabernáculo ser perfeito como o de Salomão, então não podia ter sangue nas mãos desse homem, né? Então, assim como Salomão sempre tem um Benaías, um chefe, um líder, um arcanjo do exército que faz essas coisas, né?
E aí nós temos aqui agora um parágrafo chave para isso aqui, chave. E eu vou até abrir aqui a Bíblia, aqui na parte que ele cita aqui. Os irmãos, isso aqui é ou não é? Não são minhas palavras, isso aqui é o profeta falando. As pessoas vão crer, não vão crer, né? Eu não posso controlar a fé de ninguém. Mas olha que interessante aqui. É na mensagem à era da igreja de Tiatira, parágrafo 212. O profeta lê a escritura: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Então nós vamos ter poder sobre as nações, porque terá nações. Glória a Deus por isto. E com vara de ferro os regerá. Então, quando a gente olha o capítulo 19 de Apocalipse, Jesus Cristo regendo com vara de ferro, cavalo branco, também está dizendo que a noiva também vai reger com vara de ferro, né? Vai dar poder sobre as nações, com vara de ferro os regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, e como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O profeta agora começa a falar: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. E é muito evidente, a partir das observações do Espírito sobre as obras que o Senhor está procurando fazer, com que os seus vejam sua opinião a respeito da obra justa. Quantas vezes ele menciona obras? E agora ele diz que ao que continuar fazendo as suas obras fielmente até o fim, será dado poder sobre as nações, e será um regente forte. Mas Apocalipse 19 diz que está regendo com vara de ferro. Não tem problema. Isso aqui também é dado à noiva. Regente forte, capaz, flexível, que pode enfrentar tão poderosamente qualquer situação, até que até mesmo o mais terrível inimigo será quebrado, se necessário for. Sua demonstração de domínio pelo poder será como o do próprio Filho. Isto é muito surpreendente. Vamos, porém, olhar essa promessa à luz da era. A poderosa Roma, com apoio estatal, empregando reis, exército, legisladores, quebra e tritura tudo diante dela. Ela matou milhões, está à vida por matar milhões mais, que não se curvarão a ela. Intolerantemente, ela levanta reis ou os depõe sempre que pode. Sim, sua interferência tem, na verdade, feito nações caírem, porque ela tem determinado destruir os escolhidos de Deus. Suas obras são as obras do diabo, porque ela mata, mente como ele fez. Porém, está chegando um dia em que o Senhor vai dizer, aqui está a cereja do bolo: tragam esses meus inimigos diante de mim e os matem. Vê que o Senhor Jesus Cristo dá ordem, como Salomão dando ordem a... é que é o nome do personagem aqui? Como a... deixa eu ver aqui o nome do personagem. Benaías. Vai lá, Benaías, mata Joabe. Vai lá, Benaías, mata Tonias. Vai lá, Benaías, mata Simei. Agora que o Senhor está chamando, né? Traga esses meus inimigos diante de mim e os matem. Está dando ordem para que nós matamos seus inimigos, não ele mesmo. O filho de Davi não pode ter sangue nas mãos. O sangue de Davi tem que trazer o tabernáculo de Deus. Eis é o tabernáculo de Deus com os homens. Suas mãos têm que estar limpas de sangue de guerra. Então os justos estarão com seu Senhor, quando a sua justa indignação cair sobre os blasfemos. O justo vindo com ele em glória, destruindo os justos, vindo com ele em glória, destruindo os que destroem a terra. Onde é que você lembra dessa frase? Destruindo aqueles que destroem a terra. Vamos lá, Apocalipse 11 e versículo 15. Sétima trombeta. O sétimo anjo soou, ouvi grande voz no céu, dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para sempre e sempre. Os 24 anciões que estavam assentados diante de Deus, em seus assentos prostrados sobre as suas faces, adoraram a Deus, dizendo: a ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e eras e há de vir, porque tomaste para ti teu grande poder e reinaste. Eiraram-se as nações e chegou-se a tua ira. É o tempo dos mortos para que seja julgado e para que tu des recompensa aos teus servos profetas, aos santos, e aquele que teme teu nome, pequenos ou grandes, para que destruas os que destroem a terra. Os justos vindo com ele em glória destruirão os que destroem a terra. E a massacraram os santos de Deus. Este foi a era de voltar ao rosto da terrível angústia. Mas vem um dia quando a verdade prevalecerá, e quem subsistirá em seu fogo estará seguro? Somente os redimidos do Senhor. Olha, irmão, esse parágrafo aqui da era de Tiatira fecha qualquer quadro aqui perfeitamente, né? Mas que só para me encerrar com uma escritura, sei que minha hora já passou, hoje passei um pouquinho da hora aqui, mas foi necessário. Eu não queria cortar esse assunto pelo meio, queria trazer completo. Só para encerrar aqui, é o livro de Josué, capítulo 10, versículo 16. Veja que quadro bonito que nós temos aqui. O 10 e 16 de Josué. Paralelo com a era de Tiatira. 16. Só que esses 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna em Magdá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna em Magdá. Josué disse: rolai a grande pedra sobre a entrada da caverna e posicionai homens junto a ela para guardá-las. Também aqui pode ficar, se está lá também sendo preso, né? E não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos e feri os que estiverem mais atrás. Não tolereis que eles entrem em sua cidade, pois o Senhor vosso Deus entregou nas vossas mãos. Sucedeu que quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los, com um massacre muito grande, até que fosse consumido, e os que restaram deles entraram nas cidades fortificadas, e todo o povo retornou em paz, e Josué ao acampamento em Magdá. Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Então disse Josué: abri a entrada da caverna e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles assim o fizeram, e trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, e o rei de Jarmute, o rei de Laquins, e o rei de Eglon. E sucedeu quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel e disse aos capitões dos homens de guerra que seguiam com ele: aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. Então não foi o próprio Josué que pisou, né? Mandou que seus capitães pisassem, né? E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre os seus pescoços. E agora aqui, falando isso aqui, até me veio uma escritura muito boa, muito gostosa a escritura, né? Que eu creio que está lá em Romanos, capítulo 16. Capítulo 16. O Senhor, nosso Deus, muito em breve, esmagará Satanás debaixo da planta dos nossos pés. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Me perdoe aqui que eu passei um pouquinho da hora, né? Deixa eu ler o nome dos irmãos que estiveram conosco aqui. Amém. Ministério ao Nascer do Sol, aqui acompanhado pela irmã Marilene, a minha irmã, e pela minha mãe ali em Canoas, a irmã Gessi. Também aqui o irmão José Floriano, juntamente com sua esposa, a irmã Helena, ali de São Carlos. A irmã Ivone Bezzi, aqui, nossa irmã aqui também de Torres. A irmã Dete, ali de Sapucaí do Sul também. A irmã Taina Vieira, aqui de Sapiranga, Araranguá. A irmã Vera Garcia também, a família Garcia ali. Deus abençoe essa família abençoada, né? Ali em São Carlos, São Paulo também. Né? Que está no nosso irmão Luiz Carlos Garcia, acompanhando. Nossa irmã Ironita, lá de Viamão, também está conosco aqui, nos acompanhando.
Irmão João Luiz, ali também, da cidade de Canoas, irmão do irmão Edgar. Nosso irmão Edinho, Ed Delavec, que é do Ermo também. Nossa irmã Vera Floriano, também de São Paulo, São Carlos. A irmã Vera Floriano, ela é irmã do irmão Floriano. É que nós temos aqui duas irmãs Vera de São Carlos. A irmã Vera, esposa do irmão Carlos Garcia, e a irmã Vera Floriano, que é irmã do irmão Floriano. Então, que as duas irmãs Veras de São Carlos sejam muito abençoadas, né? Obrigado por estar aqui conosco. Irmã Geroni também, irmã Gera, aqui de Araranguá, também conosco. Irmão Edgar Pereira, ali de Canoas. A irmã Dulcineia, também lá de BH, Minas Gerais, Deus abençoe. Irmão Anderson, juntamente com a sua mãezinha, irmã Rose, ali da cidade de Osório, Deus abençoe também nosso irmão. Irmão Rogério Machado, de Brusque, também aqui conosco, Deus abençoe, irmão Rogério. A irmã Deise, da Boit, eu creio que a irmã Deise aqui é a esposa do irmão William Darabas, irmão Billy, né? Deus abençoe o irmão Billy também. Amém, ricamente está aqui conosco. Também a irmã Débora, também ali da cidade de Santa Rita, aqui conosco também, queria que junto com seu esposo, irmão Cristiano, amém, também aqui participando conosco. E a nossa irmã Isabel Barretos, ali da cidade de Canoas, também nossa irmã, amiga, companheira também. Deus abençoe todos os irmãos que ficaram conosco aqui pelo YouTube, e aqui também pelo Facebook, a irmã Margarete Machado, aqui de Araranguá, a irmã Débora Rodrigues, também junto com o irmão Cristiano, aqui pedindo oração, né? A irmã Valdete, também nossa irmã aqui, companheira, né? Irmã Emília, né, de Maximiliano de Almeida, que está nesse período ali em Canoas, também assistindo conosco. Nosso irmão Josiel de Souza Alexandre, que está assistindo conosco. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, meus irmãos, Deus te abençoe, minhas irmãs, todos que estiverem em conexão. Um shalom na alma e até segunda que vem, se Deus assim permitir. Deus abençoe.